Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos começando hoje mais uma live, aquela live que nós tentamos fazer ontem, mas o canal estava completamente congestionado, muita gente e nós não conseguimos dar sequência. Agradeço a todos vocês, o Murilo já está chegando aqui para falar com a gente. Vamos torcer para que hoje tudo dê certo. O assunto de hoje permanece, a gente vai falar sobre... Oi, Murilo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Ansiosa para falar com você, que ontem a nossa repercussão foi tanta que nós derrubamos o Instagram, será que foi isso? Pois é, não. Acho que o pessoal estava querendo muito, é um assunto muito importante, o pessoal está interessado em saber, então o pessoal quer acompanhar como que está a situação, né? Exatamente, mas fala um pouquinho, você dá consultoria e faz análise de crédito, é isso? Então, vou me apresentar para o pessoal, meu nome é Murilo, eu trabalho na cooperativa de crédito Copilivres, do sistema Sicoob, né? Eu atuo na região de Capivari, eu trabalho como especialista de crédito rural. Então, o que a gente faz? A gente dá consultoria para os cooperados das linhas, a gente dá um suporte para as agências também, questão de operacionalização, comercial, para a gente estar buscando qual o melhor crédito para o produtor. Ele está tendendo a ter um crédito saudável, tanto que ele consiga cumprir com os seus compromissos financeiros e também que a cooperativa nossa tem resguardado também de ter um crédito saudável, né? Entendi. E hoje, assim, diante de tudo isso que a gente tem visto, esse cenário, nós tivemos uma seca muito grande no Rio Grande do Sul, que foi destinada uma verba bastante, foi necessário destinar uma verba para aquele estado. Agora, mas a questão dessa pandemia, que vários produtores estão tendo dificuldade em comercializar seus produtos, alguns produtores estão tendo dificuldade em recebimento. Já teve alguma medida para dar apoio a esses produtores, alguma ajuda emergencial para auxiliar nesse momento, nesse susto, vamos dizer? Então, já tivemos algumas medidas sim, tá? Eu até vou passar para vocês como que elas foram feitas, né? Então, tem o FGPP, que é o Financiamento de Garantia de Preço ao Produtor. O que acontece? O pessoal que trabalha com beneficiamento, agroindustrialização, eles vão poder pegar um financiamento com garantia de preço mínimo ao produtor. Então, porque o que acontece? Hoje, o produtor que hoje ele não consegue vender com o preço mínimo para essas cooperativas, para esse setor da agroindústria, se ele não conseguir vender com o preço mínimo, daqui a pouco vai ter desabastecimento. Então, esse tipo de financiamento para o pessoal que está revendendo, também acho que acaba tendo uma garantia para o pessoal do pequeno produtor, para o médio produtor que vende direto para esse setor agroindustrial. Então, é uma força, essa linha ela vai atender toda a cadeia, desde o produtor, a quem compra para fazer o beneficiamento, a industrialização, e depois vai fazer a revenda. O que a gente tem também? Teve umas linhas transitórias na verdade, só para os três, que vai atender o pessoal que faz parte do Pronaf e do Pronamp. Entendeu? Essa linha, o pessoal pode pegar, quem é do Pronaf pode pegar até R$ 20.000 com uma taxa de 4,3 ao ano. E o legal dessa linha é que no orçamento ele pode colocar até 40% do recurso pode ser destinado para manutenção básica dele, para compra de medicamento, além dos insumos, o trato da cultura dele, a medicamento próprio da família dele, alimento, roupa, essas coisas que nesse momento, se ele não tiver alguma verba, ele pode estar atendendo, usando o dinheiro do crédito rural, ele pode pagar esse tipo de conta. E para quem é do Pronamp, vai poder usar até 40 mil. 40% da verba ele pode usar para uso pessoal, pode usar para as despesas de casa mesmo, no dia a dia. Isso, mas tudo isso tem que estar constando em projeto, tá? No projeto ou no orçamento, tem que estar especificado que ele vai utilizar para esse valor para essa despesa. Ah, entendi. Então não vai lá, pega, não é um cartão de crédito que vai gastando. Não é bem assim. Esse valor é para o pessoal que está enquadrado no Pronaf.
No Para Pronamp. quem está enquadrado no Pronamp, Uhum, vai poder utilizar até 40, vai estar disponível até 40 mil, com uma taxa de 6% ao ano, em linha de custeio também, e daí vai poder usar até 20%, a mesma condição que o Pronamp tem, que é 40%, no Pronamp é 20%. uhum, É um prazo de 3 anos para pagar, uhum. certo? E tem até dia 30 de junho para fazer esse pedido. Até 30 de junho. 30 de junho, Mas exatamente. aí a gente está assim, muitos órgãos estão fechados, muitos aqui em Rio Preto mesmo, a gente está com tudo fechado, nem o Poupa Tempo está funcionando. E para juntar essa Uhum. documentação, será que dá tempo? Tem onde tirar isso pela internet? Como que o produtor pode fazer? Aí que a gente fala qual que é a importância do produtor ter uma documentação sempre em dia, sempre. O que acontece? Muitas dessa documentação que ele vai precisar para fazer o projeto ou o orçamento dele, geralmente ele já tem, ou um contador dele tem, alguém da família já toma conta. Lá na cooperativa nossa, a gente 90% da documentação a gente consegue tirar via internet. Seria o CAR, CCIR, essa documentação de praxe, o ITR, e tem que estar regularizado. E o resto, que seria para fazer o plano ou o orçamento, o próprio engenheiro agrônomo já faz trabalho para ele, já faz isso também. Então, não é tão burocrático assim nessa questão de estar as instituições fechadas. Ele consegue atender. E o próprio banco dá um suporte em relação a isso também. O banco auxilia. Isso. Maravilha. E Aí tem uma outra medida também. hum, O que acontece? Na semana retrasada, a ministra da Cristina anunciou 500 milhões que vão ser destinados ao programa de aquisição de alimentos. O que é esse programa? Tem um pessoal da agricultura familiar que eles vendem a produção dele para órgão do governo, para um programa do governo que às vezes é administrado pela cada cidade, tem a prefeitura que toma conta disso. E aí acontece que é para abastecer, para merenda, para às vezes para fazer doação, nesse caso. Então, o próprio governo está comprando do produtor rural familiar, até também ele continuar a poder produzir e também não ter desabastecimento. Então, ele compra para poder vender isso aí. Essa foi uma medida. mas E a última medida, esse pode dinheiro falar? foi destinado para as prefeituras ou vai ser destinado direto ao produtor rural? Eu não entendi direito. Eu É o entendi que que foi acontece, o liberada a governo, verba. isso, foi liberada a verba para a prefeitura, para o órgão que toma conta disso no município, que tem cidade que é a própria prefeitura, tem alguma cidade que é o governo do estado. Aí, o órgão que toma conta poder comprar do produtor. Então, ele vai ter 500 milhões destinados para não parar a compra do produtor. Vai continuar o produtor que vende. E quem é o produtor rural, agricultura familiar, que não ainda faz parte desse programa, é interessante procurar a prefeitura do município, da cidade, eles conseguem atender isso aí também. É uma forma de estar ganhando dinheiro nessa época, né? Tem muita gente que vende para que a prefeitura às vezes tem uma instituição que ele manda alimentos, pessoal assim, através dessa agricultura familiar que vende para eles. Nós tivemos assim contato com os nossos clientes, a gente já tem bastante produtores que fazem parte da agricultura familiar. E no início da pandemia, no início do isolamento social, a grande dificuldade foi essa. Encerraram-se as aulas, eles não tinham onde entregar os alimentos e acabou perdendo muita coisa que foi plantado, colheram e não tiveram onde entregar. Então agora esse problema, o governo arrumou uma solução, assim. Isso. A princípio, sim, destinou 500 milhões e aí é aquele negócio. Cada município que for pedindo vai tendo um recurso para comprar do produtor e vender. Porque qual que é o medo do governo em relação a isso? Porque o cara que planta, ele não planta só para vender para a prefeitura, para abastecer escolas, ele também abastece supermercado, quitanda. E se ele para de produzir, porque a receita maior dele está tendo, daqui a pouco vai começar a faltar no supermercado também. Ainda não está acontecendo isso. Mas já para evitar isso, o governo toma essas medidas. Entendi. Tá ótimo, maravilha. Uma boa notícia é essa, Fico. Isso. E aí, a última medida para finalizar a questão das medidas que já foram tomadas, para quem já tem o crédito rural, o governo ele deu uma opção também de você fazer uma prorrogação devido se a sua atividade foi afetada pelo coronavírus. Se você está conseguindo entregar, se teve alguma coisa, quem tem operação
que está vencida desde 1º de janeiro, ou vai vencer até 14 de agosto, vai ter até dia 15 de agosto para pagar. Mas não é simplesmente chegar no dia 15 de agosto e ir no banco pagar. Você tem que informar o banco. O banco geralmente ele tem lá algum documento para você comprovar isso, avisar que você está atrasando essa documentação, porque o que acontece? O manual do crédito rural ele permite você fazer prorrogação de algumas operações, só que não simplesmente chegar lá, eu quero prorrogar, e ter, se for, porque você teve capacidade de pagamento, porque teve alguma dificuldade de comercialização, a safra frustrou, teve alguma coisa que aconteceu, aí você consegue prorrogar. Aí, devido a esse problema do coronavírus, quem tiver alguma operação, chegar no banco, geralmente antes, conversar com o pessoal, explicar e vai preencher a documentação que precisa, consegue fazer essa prorrogação. E pelo que eu tenho lido, tem instituições que estão até abolindo o registro no cartório para ajudar o produtor em relação a isso, porque tem muitas cidades que o cartório está fechado já, né? Então, tem até o dia 14 de agosto para tentar prorrogar até o dia 15. Certo. Então, assim, dentre as medidas sobre o plano safra, já tem alguma coisa? Já saiu? Já está em andamento? Como que está? Então, eu participei de uma live ontem com o pessoal que trabalha com o plano safra, o pessoal da bancada rural, e aí o que a gente fez esse questionamento, né? Como que é a previsão de taxa para o próximo ano safra, para o próximo ano safra? E a resposta que a gente teve foi um pouco desanimadora. E diz que a ideia é não mexer muito na taxa, que a gente não vai ter muita surpresa em questão de redução de taxa. Mas foi uma coisa que ele falou, o que a gente não tem certeza de nada mais hoje, porque a gente tinha certeza para 6 meses, hoje a gente não tem certeza para 2 horas, com tudo isso que vem acontecendo, né? Então, mas a expectativa até agora não é para ter muita queda de juros para o próximo plano safra, não. E aí que é um questionamento que a gente faz. Hoje a taxa Selic lá embaixo, sempre tem uma redução de taxa, isso não é nem questão de governo, desse atual governo, porque as taxas de crédito rural há anos vem mantendo sempre no mesmo patamar, nunca tem uma queda muito brusca, né? E aí que a gente fica meio... nesse momento a gente vê uma coisa que se fala muito que o agro está forte, que nessa crise do corona o crédito, o agro está segurando, está tudo legal. A gente sabe que tem situações que não é bem assim. O setor laticínio está sofrendo bastante, o pessoal de hortifruti está sofrendo bastante, o pessoal de floricultura está sofrendo bastante. E a gente tem essa ideia que, como o agro é forte, o agro não precisa de ajuda. Na verdade, o que o agro está fazendo, que eu acho que o agro acaba pagando a conta das outras medidas que são tomadas. Como hoje está se dando bastante dinheiro para salvar o pessoal que realmente está precisando, e aí nessa fase o agro vai acabando que não vai ter os descontos que poderia ter no plano safra novo, né? E também, assim, o produtor, o pequeno produtor, que depende do crédito agrícola, ele vem ano após ano, dependendo do plano safra, dependendo do dinheiro, se o dinheiro não sai, e fica ainda na mão se tem aí uma interferência de clima, se tem uma seca, ou se chove muito, se ele perde safra, pronto, ele está lá enrolado e a terra dele está de garantia, ele tem que pagar o financiamento. O que eu percebo, assim, que tudo isso que está acontecendo vai ajudar muito, vai trazer uma nova visão. O produtor ele tem de começar a pensar num fluxo de caixa, numa gestão dentro da propriedade, para ele não ficar tão dependente assim desses planos emergenciais do governo. Seria um caminho diferente, uma forma para a gente tornar o agro ainda mais forte do que ele é, que o agro é forte, que o agro leva, mas com uma gestão mais bem aplicada, a gente começando a usar técnicas de gestão, será que a gente não dependeria menos desses créditos? Pelo que eu tenho feito bastante visita, né? Agora normalmente está um pouco parado, mas a gente visita bastante produtor, conversa bastante. E a gente sente uma carência realmente na questão de gestão, entendeu? Às vezes o cara ele pega um crédito por ser barato, às vezes ele não está precisando desse crédito, ou às vezes ele não tem um controle do que ele podia estar fazendo com as contas dele, certinho. E
é aquele tapa aqui, descobre ali, né? Uhum. Então, eu acho que é uma hora de realmente o produtor procurar ter uma questão, não só, eu vejo que tem muito estudo, muito profissionalismo crescendo cada vez mais na área da lida mesmo, da produção, hoje tem muita tecnologia que está tendo, mas tem deixado a desejar uma questão na parte de gestão. E, Eu vejo que a gestão do produtor rural ainda precisa, ela é muito familiar por uns casos, às vezes a gente vê é uma pessoa que tem boa vontade, mas é aquela pessoa que trabalhou no sindicato da cidade, que faz toda a gestão de todos os produtores do município pequeno, mas a questão profissional fica faltando algumas coisas. E até aproveitando que você falou em questão de percas, é muita. Eu acho que o produtor rural aqui tem que ter um pouquinho de uma visão maior em questão de seguro, uhum. que é muito importante o seguro, porque hoje a gente vê que teve o costume de se vender muito seguro ruim, seguro mal dado, apenas por algumas instituições enfiavam o seguro como se fosse um produto Uhum. para os correntistas, e na verdade não, a gente sabe que tem muito produto bom na praça aí, principalmente para casos como esse. Se ele tem uma seca, uma geada, um granizo que estrague a lavoura dele, e ele tem um crédito rural para pagar, ele, mesmo que ele não tenha, a vida dele está ali e ele não está segurado referente a isso. Se a gente olhar, é muito pouco lavoura que está segurada aqui no Brasil ainda. Hoje, se você olhar os Estados Unidos, a aplicação do governo, o investimento que eles dão no agronegócio não é nem voltado em taxas de juros, mas sim voltado em subsídios de seguros. O produtor, se acontecer alguma coisa, ele está protegido. Essa já é uma questão de cultura mesmo, né? Eu acho que a cultura do brasileiro como você disse no começo, existe muito seguro ruim, então as pessoas deixam de fazer. Mas buscar essas instituições, eu acredito que as cooperativas podem indicar esses profissionais que estão oferecendo seguro de qualidade. Até mesmo, nós tivemos na semana passada uma live junto com o coordenador do Sebrae, ele também falou da gestão, falou do seguro, então eu acho que o produtor usar esses caminhos, essas alternativas para se apoiar, eu acho que é bastante interessante também. Sim, é, E também, assim, de repente, a gente começar a pensar em envolver mais a família, né? Porque o homem do campo, ele tem essa coisa, eu sou todo-poderoso, eu faço tudo, e ele realmente é todo-poderoso, ele faz muito. Mas, de repente, chamar esses filhos que são mais jovens, que têm mais habilidade com tecnologia, falar, ó, pessoal, vamos aí, vamos ajudar, vamos ver o que tem de novo, porque tem uma série de coisas na internet hoje, de aplicativo, de seguro, que dá para agilizar bastante isso. não, exatamente. A gente acha que tem que ter uma formação mais profissional do próprio produtor, da família dele. De repente, o produtor ele não tem um familiar, mas ele ficar aberto a buscar algum tipo de consultoria, não só, como a gente dá um exemplo na questão da gestão. A gente vê muitos casos lá no banco de pessoas que vêm de outras instituições que eles vêm pedir um crédito rural para a gente. E aí ele já foi tomado em outra instituição, ele pegou um crédito errado lá, Ó, com estão taxa falando aqui maior. para gente, ó, desculpa te interromper, ó, mandou bem, a proteção é fundamental, principalmente quando o negócio é de risco. E nós precisamos lembrar que às vezes uma plantação é um negócio de risco, que a Com gente certeza. é uma colocação muito boa mesmo. Ah, E aí, aqui nós temos já uma especialista de seguros, que a Denise está falando que a taxa de seguro agora teve um crescimento, mas a taxa aumentou, Denise, ou a taxa baixou? Isso, se aumentou, ficou ruim para a gente. Então, vamos ver, a gente está precisando de taxas melhores, né? taxa melhor, exatamente. A gente poder que nem. Hoje a gente tem a cada 300 mil reais de operações de custeio, Uhum. que são feitas com recursos controlados, elas são obrigadas a ter um seguro que a gente chama Proagro. Uhum. Esse seguro, na verdade, não tem um corretor, nada, é como se fosse o governo ou que está garantindo a segurança em termos básicos, assim. Uhum. E ele é uma média mais ou menos de 4%, dependendo da cultura. E aí a gente tem produtos bons e seguradoras boas,
que a gente consegue, às vezes, ter um valor melhor para atender o produtor, com um produto melhor, com coberturas melhores e com facilidade de pagamento que às vezes o Proagro não dá. Então, às vezes, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do seguro mesmo, entendeu? De saber que é uma segurança pro próprio. E na hora de informar também, a questão, eu acho que muito seguro acontece errado por causa disso, na hora das informações, dos levantamentos, de ter algum técnico acompanhando até fazer, porque se passa uma informação errada, a seguradora não vai pagar, entendeu? É isso que é um problema também. Então, é a questão de ter o medo de informar a coisa, achando que vai fazer o seguro vai informar o governo de alguma coisa que vai querer atrapalhar a lavoura dele. Não é nada disso. É o próprio cooperado, o próprio produtor rural, né, tenta trabalhar esse produto. As informações corretas, né? Mais uma vez a gente vai falar da cultura, mas essa cultura, a gente sempre tem esse pé atrás, né? Poxa, será que eu posso falar isso? Eu não posso falar aquilo, mas assim, eu tive uma grande amiga minha que falava o seguinte: a verdade, por pior que ela seja, ela sempre é melhor do que a mentira. Então, exatamente. Eu acho que realmente detalhar o que está fazendo até mesmo para que as seguradoras comecem a entender o que os produtores estão precisando, porque trabalha em cima de informações reais, né? Eu acho que é o bom caminho. Mas, exatamente. Pode falar. É procurar tá mais, por mais que ele tenha o conhecimento de tempo dele, é procurar um engenheiro agrônomo bom para estar acompanhando, porque às vezes o engenheiro agrônomo não vai falar só apenas da forma que ele planta, da forma que ele colhe, de um adubo bom para ele colocar, alguma coisa assim, não. Ele pode dar uma orientação em questão, ó, se você fizer assim, dessa forma, você vai ter uma economia assim, 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 assado. Isso vai refletir depois na gestão dele, no financeiro dele. Isso que é importante, cada vez mais. E tá cheio de profissional bom no mercado aí. Sim, isso é verdade. O produtor, quando ele tem o apoio de um profissional que ajuda a tomar a decisão, eu acho que isso também é uma outra questão que a gente tem de estar falando bastante. A importância do apoio de um profissional ao seu lado. Porque a gente está envolvido no negócio, então a gente acaba não enxergando detalhes pequenos. E quando a gente tem uma consultoria externa, eles conseguem ver e uma pequena mudança traz um resultado muito, muito grande. E o serviço desse profissional, ele se paga e ainda sobra lucro para o produtor. Então, esse também é um fator que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Que não existe mais a necessidade de aprender com os nossos erros. Eu erro e depois eu aprendo. Não, já tem gente que errou aí um monte e a gente pode acertar mais daqui para frente, né? Exatamente. E às vezes um erro, ele pode custar muito caro, né? E o produtor, a vida dele é uma lavoura. Se ele perde uma lavoura, de repente, se ele não tem uma reserva, pode ficar complicado as coisas para ele. E se ele tem operação de crédito, às vezes a própria terra, um bem dele está em garantia, ele vai perder esse bem, por às vezes, não porque ele plantou errado, porque ele fez errado, porque ele não teve uma gestão boa do negócio dele, dentro da plantação, dentro do financeiro dele, precisa ter esse cuidado. Veio uma pergunta aqui, mas veio no meu WhatsApp, no privado aqui, está perguntando se existe alguma diferença buscar o crédito junto a cooperativas ou então junto aos bancos privados, ao Banco do Brasil. Existe diferença disso no crédito? Existe O que acontece? E a questão de taxas dos recursos controlados, eles são iguais em todos os bancos. Você não tem negociação para colocar mais ou menos. Isso até é uma questão que a gente coloca, porque de repente o cara vai fazer uma taxa de juros em qualquer banco, se ele tenha relacionamento ou não, se ele colocar garantia ou não, a taxa vai ser a mesma na questão dos recursos controlados. O que a gente fala que é a diferença das instituições? É realmente a questão do atendimento, de ela ter um profissional capacitado dentro dela para estar orientando o produtor rural a pegar a melhor linha, a linha melhor para ele. O que a gente fala em questão das cooperativas? O produtor rural lá, quando ele é cooperado, ele acaba sendo um dono.
Então a gente vai buscar um melhor negócio, porque a gente sabe que se ele quebrar, a gente vai ter um susto maior do que uma instituição financeira como um banco maior. E o que a gente faz em questão disso? Então, a gente dá assessoria de atender na melhor taxa, na melhor linha. Um exemplo que a gente pode dar. Se ele chegar num banco e falar, eu quero um crédito rural, 6% no Pronamp, mas de repente ninguém pergunta para ele, não faz a indagação, mas você tem uma DAF, você é agricultor familiar, de repente se faz uma pergunta, ele tem uma consultoria boa, ele entra no programa que é dele mesmo, ele paga uma taxa de 4,3 ao ano. De repente ele pertence ao Pronamp, ele está em outra taxa, pegando o recurso da poupança, por exemplo, e é na média de 8% ao ano, aí depois ele vai tentar pegar em outro lugar, como ele já pegou da poupança, ele não consegue pegar com a taxa melhor. E agora, uma diferença que você pode sentir de taxa seria em questão dos recursos livres. Aí, se for questão de recursos livres, daí cada instituição trabalha com a sua taxa, aí nessa parte é a questão de negociar melhor. Então, assim, para a gente poder deixar como dica final, certo? Produtor que está indo em busca de crédito, quais seriam assim, os 3 principais pontos de atenção que você deixaria para eles? Os principais pontos de atenção. Porque na cabeça das pessoas, crédito rural é tudo custeio. E, na verdade, existem algumas diferenças de custeio e investimento. Então, que ele consiga conversar com o gerente da conta dele, com o consultor do banco dele, com o engenheiro agrônomo dele. Primeira coisa, a linha que eu vou pegar é custeio ou investimento. A documentação tem que estar sempre em dia, principalmente questão de matrícula, contrato de arrendamento, tem que estar ok, tudo certinho. Tá certinho? E depois chegar, ver garantias. Quais garantias você vai colocar? É essa. O banco solicitou que tipo de garantia? E, principalmente, eu falo não deixar de fazer seguro. Tem que fazer o seguro certinho para ele saber o que ele precisa, quanto ele precisa e em que linha que ele vai entrar. Para ele conseguir pegar a taxa mais justa e correta para ele. Porque tem muito ainda instituição que ele faz a operação mais fácil, mas não a melhor. E para fazer um seguro bem feito, o auxílio de um engenheiro agrônomo que fez o projeto, que ajudou ele a preparar isso, é fundamental também. Fundamental, exatamente. Certo. Fundamental o acompanhamento do engenheiro agrônomo, porque às vezes a gente fala em questão de seguro, não só para quem... Quando tem o projeto já que fez o crédito rural, a gente já faz o seguro com base no projeto. Mas, de repente, um produtor que não está tomando o crédito rural e ele quer fazer um seguro da lavoura dele, é essencial que ele tenha acompanhamento de um engenheiro agrônomo. Aqui, quando a gente vai pegar dinheiro no banco, quando a gente é empresário, né, sempre rola um seguro, a gente tem que fazer um seguro. E aí, quando é o crédito rural, deve ser a mesma coisa, mas o produtor tem de lembrar que ali está segurando, de fato, o trabalho dele de um ano, né, de meio ano, então, fazer com mais atenção. Essa é uma diferença que tu fala. A gente vende um seguro, eu falo em questão da minha cooperativa, de onde eu trabalho. A gente quer vender um seguro que realmente atenda o produtor. Não, pelo menos, colocar um seguro para enfiar nele, porque o seguro ele é uma forma de garantia até para quem está emprestando dinheiro. Então, a gente quer... E agora voltando a diferença que perguntaram da questão de cooperativa e de banco, a cooperativa não vai pedir capitalização para o produtor fazer o crédito rural lá, porque a cooperativa não tem nem esse produto. Então, é uma vantagem também de procurar uma cooperativa de crédito para estar fazendo seu crédito rural. E a maioria das cooperativas de crédito, elas nasceram de cooperativas de produção rural, né? Então, ela tem muito o agro no DNA dela. Então, sempre vai ter algum profissional ali para estar dando o melhor auxílio para buscar as melhores linhas cooperados para os produtores rurais. Bem, para o pessoal que está nos acompanhando, é bom a gente lembrar, né, que a gente está nesse bate-papo para levar uma informação, mas também para deixar à disposição. Quem não fez pergunta aqui, quem tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta no privado, no particular, a gente responde. Se precisar de um auxílio, às vezes de uma orientação, nosso papel aqui também hoje é esse, né? A gente poder auxiliar aqueles que estão precisando, de repente, de uma ajuda. A Brasil Rural se coloca à disposição de todos vocês. Tenho certeza que o Murilo também, estou falando já em seu nome, Murilo. Claro.
porque o grande momento é esse, a gente conseguiu unir força, certo, para sair desse momento ainda maior do que nós entramos. Então, ficamos à disposição de todos vocês. Também agradecemos aí, tá? O pessoal está elogiando que as orientações foram bacanas, a gente agradece. E ficamos abertos para perguntas à disposição. Exatamente. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, está aberto. Quem quiser mandar um direct para mim, para tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, eu respondo tranquilo. Quiser anotar meu e-mail aí, é murilo.souto, com hotmail.com. Aí eu respondo pro pessoal também, sem problema. É nessa hora que as pessoas, não só o agro, como as pessoas, a gente que vem do movimento cooperativista, e todo mundo procura se ajudar, eu acho que no momento desse, mais a gente tem que dar as mãos mesmo para erguer um ao outro, a gente crescer junto e sair dessa mais forte e com os aprendizados que essa está trazendo para a gente. Até falando do movimento cooperativista, hoje nós falamos muito do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é muito forte em cooperativa. E é incrível como eles lá estão com uma visão muito diferente com a nossa aqui. A gente conversa com os produtores, parece que lá não está acontecendo nada. Então, eu acho que essa união, essa força, acho não, tenho certeza que essa força conjunta dá uma segurança maior. Estão pedindo para repetir seu e-mail, Murilo. Eu vou, é murilo.souto, souto com u, @hotmail.com. E agora, em questão do movimento cooperativista, eu acho que a gente vê no Sul mesmo, o cooperativismo lá é forte, a gente vê, a gente conhece pessoas de outras cooperativas, que a gente faz curso, que a gente vai fazendo network por aí, e aí eu acho que em São Paulo ainda eu acho que esse movimento está um pouco devagar, principalmente no cooperativismo de crédito, eu vejo no geral que as pessoas estão um pouco ressabiadas ainda, mas que a gente atua em alguns municípios, que são municípios grandes e pessoal cooperativismo, que é isso, mas se soubesse que esse movimento, a força que ele tem de ajuda e crescimento de um bem comum é fantástico. Realmente é bem interessante, vale a pena conhecer. Eu acho um negócio que realmente traz uma força, uma experiência. Bastante, são várias pessoas pensando em um só objetivo. Isso traz uma energia, um impulsionamento que as coisas começam a andar realmente de uma forma muito diferente. É uma filosofia de vida. Exatamente, bem isso. Tem um escritor que fala justamente isso, que quando várias pessoas se juntam em prol de um único objetivo, de um objetivo comum, a energia que se cria é fundamental. E realmente do cooperativismo a gente vê isso. São pessoas, pequenos produtores, pequenas instituições que se tornam gigantescas por essa energia, por essa força que a gente começa a criar. Mas maravilha, Murilo. Acho que o nosso bate-papo foi bastante interessante. Gostei, foi fantástico. Legal. Fica aí o convite para outras conversas, outros bate-papos. Agora esse foi somente o primeiro. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, desejar um bom final de semana, que aproveitem o final de semana, né? A gente já está em casa, já está confinado, já estamos convivendo bastante com as nossas famílias, mas continuar aproveitando, né? Eu que agradeço, Valéria, o espaço, a oportunidade de a gente estar falando para as pessoas, para produtor rural, para a pessoa que não é produtor e tem curiosidade de saber, entender um pouco mais sobre o assunto. Às vezes tem pessoal de banco que quer conhecer um pouco também sobre o assunto. Então a gente agradece a oportunidade de, nesse momento, a gente está podendo fazer diferença para as pessoas. E fique à vontade, estou sempre disponível aí. E aí, a hora que precisar, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente é aberto para estar ajudando as pessoas, que eu acho que sempre todo mundo está junto nesse momento. Bom fim de semana para você, para a sua equipe aí e para o pessoal que está assistindo. Obrigado, Murilo, para você também. Obrigado pela atenção, pelas informações. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Ótimo final de semana. Beijão para todo mundo. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau.